Se você tem mais de 40 anos e ainda não começou a investir, esse vídeo é para você. Não porque é tarde, mas porque você precisa entender uma coisa que ninguém te conta de forma clara. O INSS não vai te salvar e existe um caminho simples para construir a sua própria aposentadoria a partir de agora, com o que você tem. Vamos começar pelo que ninguém gosta de ouvir. O sistema da aposentadoria brasileira funciona assim. Quem está trabalhando hoje paga o INSS e é com esse dinheiro que o governo paga a aposentadoria de quem já parou. Funciona por décadas porque tinha muita gente trabalhando para cada aposentado. Mas o cenário mudou completamente. As pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Antigamente uma família tinha 5, 6, 7 filhos. Hoje tem 1 ou 2 no máximo. Daqui a 20 ou 30 anos vai ter muita gente querendo se aposentar e muito pouca gente trabalhando para bancar isso. Não fica tranquilo achando que vai trabalhar até os 65 anos e depois é só alegria. Primeiro porque não tem garantia de que você vai conseguir se aposentar com o valor que precisa. Segundo porque mesmo conseguindo, o teto do INSS hoje é de cerca de R$ 7.786 por mês. E a aposentadoria média paga pelo INSS fica em torno de R$ 1.900. Quem depende disso para manter um padrão de vida construindo em décadas, vai passar por uma redução brutal de renda na hora em que mais precisa de tranquilidade. A pergunta que importa não é quando você vai se aposentar, é o que vai pagar suas contas quando você parar de trabalhar. E a resposta é o patrimônio que você construir agora. Se você investe R$300 por mês durante 15 anos a 15% ao ano, você termina com um patrimônio de aproximadamente 200 mil. E uma renda passiva que já supera o INSS médio. Se você investe 1.000 por mês durante 15 anos no mesmo retorno, chega a mais de 650 mil acumulados. O tempo que você tem é suficiente. O que não pode acontecer é não começar. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Mas antes de falar onde colocar o dinheiro, precisa entender uma diferença que parece óbvia, mas que a maioria das pessoas confunde na prática. A diferença entre guardar e investir. Guardar é pegar R$100 e colocar numa gaveta. Mês que vem você coloca mais 100, em um ano você tem 1.200. O dinheiro se acumulou, mas não cresceu, não multiplicou nada. Se a inflação foi de 5% no período, seu poder de compra caiu, você foi para trás mesmo sem gastar nada. Investir é diferente. Você coloca R$1.000 no investimento, que rende 15% no ano. No final do ano, você tem 1.150 sem ter feito nada. No segundo ano, rende sobre 1.150, não sobre os 1.000 originais. Esse é o efeito dos juros compostos. O dinheiro trabalha por você e os juros geram mais juros. Quanto mais cedo você começa, mais esse efeito se multiplica. Mas mesmo começando aos 45, aos 50, o efeito existe e faz diferença real. O erro é achar que não vale a pena porque o tempo já passou. Sempre vale mais começar agora do que não começar. E tem um outro ponto que precisa ser dito com clareza. O problema da maioria das pessoas não é a falta de renda, é a falta de destino para o dinheiro. O salário entra, as contas consomem e o que sobra, quando sobra, vai para algum lugar sem estratégia. No fim do mês, não tem nada para investir. A solução para isso tem um nome: se pagar primeiro. Está escrito aqui na minha pulseira. Antes de pagar qualquer conta, antes de qualquer gasto, você separa uma parte do que ganhou para investir. Não é o que sobra. O que você definiu que é seu, antes de tudo. É exatamente assim que o governo faz com o INSS. Ele tira antes de você ver o dinheiro e você vive com o resto. Faz o mesmo com o seu futuro. Agora, onde colocar esse dinheiro? Existem 2 grandes grupos de investimento que você precisa conhecer. O primeiro é a renda fixa. Aqui você coloca o dinheiro e já sabe quanto ele vai render e quanto tempo. O retorno é previsível, sempre positivo dentro das condições combinadas. CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, todos entram nesse grupo. São investimentos seguros, acessíveis e você pode começar com pouco. R$30, 40, já consegue entrar em uma boa parte deles. O segundo é uma renda variável, que o retorno não é garantido, pode ganhar mais, pode perder. Ações, fundos de renda variável, ouro, câmbio, são ativos que oscilam. Existe mais conhecimento, mais prazo e mais tolerância à volatilidade. Para quem está começando, não é por aqui que se inicia. Para quem está dando os primeiros passos, a renda fixa é o ponto de partida. É onde você constrói a base, entende como funciona o mercado e começa a ver o dinheiro crescer sem surpresas. E aqui vai um ponto que precisa ser dito claramente. A poupança é renda fixa, mas é a pior opção dentro desse grupo. É segura, é simples, todo mundo conhece, mas rende em torno de 7% ao ano. Existem opções igualmente seguras, igualmente simples, às vezes mais seguras, que rendem 13%, 14%, 15% ao ano. Você deixa o dinheiro na mesa todo mês por comodidade ou por falta de informação. Isso tem conserto e começa agora. E se chegou até aqui, ativa o sininho agora no canal para não perder os próximos vídeos. Antes de começar a investir, existe uma etapa que precisa vir antes que a maioria das pessoas pula.
a reserva de emergência, de segurança. Reserva de emergência é o dinheiro guardado para quando der errado. Furou o pneu, quebrou a geladeira, apareceu uma conta médica, ficou sem renda por um mês. São situações que acontecem com todo mundo e que, sem reserva, te forçam a tomar a pior decisão financeira possível. Pegar empréstimo, usar limite do cartão, recorrer ao crédito caro. Quando você entra nesse ciclo, é difícil sair. Os juros vão consumindo a renda mês a mês e o buraco cresce mesmo quando o problema original já passou. Você resolve o imprevisto, mas cria uma dívida que vai durar muito mais. A reserva de emergência existe exatamente para você não precisar fazer isso, para que o imprevisto seja inconveniente e não uma catástrofe financeira. A regra é ter de 3 e 6 meses dos seus gastos essenciais guardados numa aplicação segura, como o CDB com liquidez diária ou um Tesouro Selic. Funcionam bem para isso. Esse dinheiro não está lá para crescer, está lá para estar disponível quando você precisar, sem punição, sem prazo, sem burocracia. E diga-se de passagem, está crescendo bastante nesse momento no Brasil. E tem uma coisa importante, esse dinheiro não é para uma pizza, uma viagem ou uma compra por impulso, é para emergência real. Quando você tem clareza sobre isso, você para de mexer nele para outras coisas e ele cumpre o papel que precisa cumprir. Com a reserva montada, você começa a investir o que sobra com muito mais tranquilidade, porque você sabe que se acontecer alguma coisa, tem um colchão esperando. Você não precisa resgatar o investimento no pior momento. Agora, tem um princípio que muda a relação de qualquer pessoa com o dinheiro. Nunca dê um passo maior que a sua perna. Nem tudo precisa ser tratado como investimento. Comprar um carro, fazer uma viagem, presentear alguém que você ama, são prazeres e precisam existir na vida. O problema não é querer coisas, o problema é comprar na hora errada ou comprar acima do que a renda comporta. Exemplo real, pessoa com salário de 2.500 quer financiar um carro de 50 mil. A parcela fica em torno de 1.000 por mês, quase metade da renda. Só que carro não funciona só com parcelas. Tem gasolina, IPVA, seguro, manutenção. Quando você soma tudo, o carro passa a consumir praticamente toda a renda. Não sobra nada para você de reserva de emergência. Não sobra nada para investir, não sobra nada para viver com alguma tranquilidade. E tem mais, aqueles 50 mil financiados em 60 meses com juros podem custar 70 mil, 80 mil no total. Você paga quase o dobro do valor real do carro. Enquanto isso, o carro se desvaloriza todo ano. Você paga mais por algo que vale menos a cada mês que passa. Agora pensa no lado oposto. Se em vez de financiar esse carro, você investisse 50 mil a 15% ao ano, em 10 anos esse valor viraria 200 mil reais. E os 1.000 por mês que iriam para a parcela investido no mesmo período somariam mais 260 mil. Estamos falando de mais de 460 mil contra um carro que se desvalorizou praticamente $500 mil. Eu não estou dizendo que você não pode ter um carro. Estou dizendo que o custo real de certas decisões é muito maior do que parece quando você olha só para a parcela. Sonho realizado antes da hora vira pesadelo. O carro que você quer ter daqui a 2 anos não precisa ser o carro que você compra hoje. Você vai evoluindo por etapas, construindo patrimônio e em algum momento chega lá sem ter comprometido nada pelo caminho. Isso vale para o carro, para casa, para qualquer decisão de consumo grande. Respeitar a hora certa não é abrir mão, é chegar mais rápido e com menos estresse. Então, resumo de tudo. O INSS não garante aposentadoria confortável, guardar e investir são coisas completamente diferentes e a diferença entre elas define seu futuro financeiro. Renda fixa é o ponto de partida para quem está começando, poupança é a pior opção dentro desse grupo, reserva de emergência precisa vir antes de qualquer investimento, se pague primeiro e nunca dê um passo maior que a sua perna. São conceitos simples, mas quando você coloca em prática, mudam completamente o resultado de qualquer pessoa, independente da renda, independente da idade. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para alguém que ainda guarda dinheiro na poupança ou que acha que é tarde demais para começar. O melhor momento para ter começado era 10 anos atrás, o segundo melhor momento é agora.